Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo a mais uma aula do nosso grupo de redação. Não sei quando, não sei em que momento você está vendo esse vídeo, mas a aula de hoje é os desafios da mobilidade urbana do Brasil. Esse é o tema da semana, né? Aqui tem um tripé bem claro, né? Que é os desafios, então essa é a primeira indicação, né? Indicação argumentativa que eu chamo. Mobilidade urbana, aqui é o nosso eixo central de discussão, como a localização geográfica Brasil. Daqui a pouco a gente já vai ver isso no slide, mas só para comentar que em qualquer leitura de comando, como a gente tem feito nas últimas aulas, você precisa ler esse tema com muita atenção, palavra por palavra. E já adianto aqui que, ainda que mobilidade urbana seja um tema bem específico, né, mobilidade urbana, né, isso. Só que ele é um tema bastante abrangente nas possibilidades de argumentação, uma vez que nesse comando não é delimitado algumas áreas ou sub-áreas sobre mobilidade urbana que a gente vai ver ao longo da aula, tá bem? Textos motivadores, texto 1, texto 2, texto 3, texto 4, a leitura aqui com muita atenção do nosso comando de redação, os desafios da mobilidade urbana do Brasil. Sempre peguem a caneta preta de vocês no dia da prova, né? Aqui eu uso amarela, mas peguem a preta, façam isso no dia. Circulem, rabisquem, sublinhem, seja lá o que vocês quiserem fazer. Mas os desafios da mobilidade urbana do Brasil, esse é o tema de redação. Como eu estava falando, em relação ao tripé do comando, aqui está bem claro, então, né? Desafios, aqui não é tabagismo, tá, pessoal, perdão, aqui é mobilidade urbana, e localização geográfica é Brasil, beleza? Então, aqui está o tripé do comando, leitura do palavra, leitura do tema de redação, palavra por palavra, certo? Vamos voltar aqui em relação aos nossos textos motivadores. O texto 1 é o texto que saiu na Tribuna em 2019, que fala sobre mobilidade urbana no Brasil. Ele é um texto bastante geral, mas que ele fala um pouquinho dessa problemática no Brasil, né? Ele começa assim: nas médias e grandes cidades, os moradores realizam viagens diárias, principalmente por transporte coletivo, cuja qualidade é quase sempre muito ruim. Então, aqui, não deixa de ser já um argumento dele, uma tese dele em relação à questão do transporte coletivo. O nosso tema é mobilidade urbana, e dentro do tema mobilidade urbana, a gente poderia até considerar a mobilidade urbana como um assunto, né, como um assunto, e desse assunto, várias ramificações de tema. A gente poderia comentar desse jeito, né? Mas voltando à leitura. Apertados em ônibus, trens e metrôs superlotados, muitos perdem várias horas nos seus trajetos diários. Em 37 regiões metropolitanas de 20 estados do Distrito Federal, 17,6 milhões de pessoas levaram, em média, 114 minutos, praticamente 2 horas, para fazer o trajeto, né, casa, trabalho, casa. No Rio de Janeiro e São Paulo, obviamente, o tempo gasto é ainda maior, 141 minutos e 132 minutos diariamente, então um pouquinho maior no Rio ainda que em São Paulo, né? O longo tempo diário de deslocamento dos trabalhadores causa prejuízos de 111 bilhões por ano, segundo os dados da Firjan de 2015. Tá? E essas perdas se refletem na menor produtividade das empresas e na saúde dos empregados. Tá? Só nessa leitura de texto motivador 1, vocês conseguem ramificar várias coisas que poderiam ser trabalhadas num tema, num assunto sobre a umidade urbana. Exemplos, né? Exemplos. A questão da qualidade do transporte, aqui. A questão do tempo de deslocamento, aqui. A questão do impacto econômico, né? Aqui. A questão da produtividade do trabalhador e da empresa. Então, são cinco coisas que só no primeiro parágrafo do texto 1 vocês poderiam escolher a desenvolver, né? A argumentar, a se posicionar a cada um desses aspectos referentes ao tema. O desafio da mobilidade urbana é investir mais e melhor na área, conforme planejamento adequado e eficiente. Especialistas advertem que o país tem investido em mobilidade um quarto. Aqui já pode ser um sexto, né? A questão do investimento por parte do Estado. Vocês podem entrar na questão de ineficácia do Estado, a gente vai ver no fim da aula, né? Deveria aplicar durante 20 anos para garantir um sistema de qualidade. Destaque-se que dos 43,85 bilhões investidos no setor de transporte nesse ano,
que daí menos de 1% do PIB, apenas 17% foram destinados à mobilidade urbana, enquanto a maior parte ficou para o transporte rodoviário. Então, olha que interessante, pessoal, esse dado aqui, né? Um valor considerável ainda, né, que seja uma parcela menor que 1% do PIB, então 43,85 bilhões, né, investidos no setor de transporte. Apenas 17% foram destinados à mobilidade urbana e 55%, uma parte maior, ficou para o transporte rodoviário. E a gente vai ver também como uma estratégia introdutiva, uma estratégia argumentativa, o nosso histórico, né, de transporte rodoviário no Brasil, né. Então, aqui, né, já comentamos aí mais ou menos umas 6 ideias. Vamos ver para o texto 2, né? Para chegar ao trabalho, Maria precisa pagar passagem de 4,75 e outra no valor de 3,50 e de volta dá 16,50. Segundo ela, o alto valor do transporte acaba sendo uma barreira para arrumar emprego. Então, aqui a gente está falando de mais uma questão, que é o custo social da distância ao trabalho, né? A maioria do povo ali de Santo Antônio está desempregado por causa da passagem, porque os patrões não estão tendo condições ainda para quem pega 2 ônibus, né? Meu irmão mesmo foi mandado embora porque a empresa não estava aguentando pagar as passagens. Segundo a gerente de projetos do Ministério das Cidades, e aqui vocês poderiam citar esse ministério na redação, poderiam. Muitos desses impactos são resultados de um antigo entendimento que a mobilidade tinha a ver apenas com transporte. E aqui é interessante, né? A gente diferenciar o conceito de mobilidade e o conceito de transporte, né? Foi com a criação dos Ministérios das Cidades que se pensou na mobilidade como uma política urbana e não apenas como uma política de transporte. Está aqui na notícia da agência EBC, 2017, um pouco mais antigo, mas que também fala esse desafio é bastante antigo. A mobilidade urbana é um desafio para as cidades brasileiras. Esse é o título da matéria, disponível na agência EBC. O texto 3 é um texto que fala em como a rotina dos trabalhadores que passam quase um terço do dia dentro do ônibus, metrô, T, né? Você pode estar pensando, o texto 2 é igual ao texto 3. Não, o texto 2 ele está falando da questão econômica, né, o impacto econômico disso, e mencionaria no final a organização ou não do governo perante o problema, mas aqui no texto 3 a gente vai falar sobre o tempo de deslocamento especificamente, né? A gerente de biblioteca Sidneia inicia sua jornada diária às 8 em direção à biblioteca comunitária onde trabalha, no mesmo distrito onde mora, tá? De lá, às 5 da tarde, ela pega um ônibus até a faculdade, onde cursa administração em Santa Amaro, também na Zona Sul. No trajeto de ida e volta, são 6 conduções, que totalizam 5 horas por dia em transporte público. Aqui eu pergunto para vocês, e é algo que vocês poderiam tirar dessa leitura também, 5 horas em trânsito por dia, em transporte público por dia. O quanto isso afeta a saúde da gerente aqui, a saúde do indivíduo? O que ela poderia estar fazendo nesse momento, né? O que poderia ser feito para que essa realidade, né, seja transformada? Esse é o objetivo de uma redação dissertativa argumentativa como Enem, que vocês alunos se posicionem perante a isso, né? O maior problema é o caminho da casa até o ponto de ônibus, porque eu tenho que atravessar uma ponte por cima de um pequeno rio. Se chove, é certeza que você vai chegar no trabalho com a roupa suja. Mas se está seco, sobe uma poeira, você tem que chegar com o tênis sujo e cabelo cheio de terra. É difícil escolher quando é menos pior, o jeito é levar um paninho na bolsa para limpar pelo menos os sapatos. Se tivesse mais tempo, ela conta que poderia fazer um curso, ficar mais tempo com o filho ou dormir. Vocês viram? Fazer um curso, ela poderia talvez utilizar esse tempo aí de uma forma melhor para estudar. Ela poderia ficar mais tempo com o filho, que eu estou falando das relações familiares impactadas pelo tempo elevado de deslocamento do trabalho. Casa. Aqui em terceira opção, estou falando de saúde, o sono é muito importante para o indivíduo, né? Indivíduos com questões, né, várias questões relativas ao sono, se esse sono está prejudicado, pode prejudicar o indivíduo na sua rotina, né? E olha que ela é bem interessante o final, ó. Até mesmo no ônibus eu poderia fazer parte dessas coisas se eu conseguisse me sentar. E aqui, né, a gente, só pela leitura, uma série de argumentos podem ser colocados, e aqui eu poderia colocar a questão do respeito. A gente vai falar na aula um pouquinho também a questão do respeito, né? Respeito por parte da empresa em relação a horários, em relação a mais transporte, em relação a melhorar esse transporte,
Mas respeito também eu digo em relação à população que cede ou não o lugar ali para alguém, né? Às vezes as pessoas, vocês devem conhecer, já vocês devem ter andado de transporte público, a pessoa se faz que está dormindo para não dar o lugar a outra pessoa, por exemplo, mas que precisa mais daquele espaço. Isso, se isso acontece com mais jovens, é um pouco mais triste ali, que não dá o lugar para a senhora que está em cima, né, no transporte público. Aqui, texto 4, o texto mais geral, artigo 5º da Constituição, e aqui o nosso inciso aí, ó, 15, né? Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo aos brasileiros e aos estrangeiros residentes do país a inviolabilidade, direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. Aqui eu falo de segurança, poderia ser uma outra questão de argumentação. Será que a nossa mobilidade humana é segura? Não só no que oferece, mas nas consequências? Como assim, Léo, no que oferece nas consequências? Vocês se sentem seguros, né, ao pegar o transporte público, principalmente em cidades maiores? E em relação às consequências, as questões de mortes relacionadas ao trânsito no Brasil, né? Ou vocês se sentem seguros, por exemplo, a andar de bicicleta na cidade de vocês? E as consequências, vocês se sentem seguros a andar de bicicleta nas ruas que estão disponibilizadas para vocês? É livre a locomoção no território nacional em tempos de paz, podendo qualquer pessoa, nos termos da lei nela, permanecer ou dele sair com seus bens. Então, a livre locomoção é uma garantia constitucional. Constituição Federal de 1988. Então, só para fechar aqui, de forma breve, o texto 1 ele fala um pouquinho, num aspecto bem geral, sobre a questão econômica, sobre a questão de tempo, sobre a questão de produtividade e saúde dos empregados, sobre a questão, né, do PIB relacionado à mobilidade urbana versus o transporte rodoviário. O texto 2 fala um pouquinho mais sobre os desafios para as cidades brasileiras, menciona a questão do Ministério das Cidades, mas principalmente aqui em relação ao custo do transporte público no Brasil, quanto isso impacta numa questão social, uma questão econômica das famílias. O texto 3, ele fala um pouquinho sobre a quantidade de condições necessárias para que essa pessoa chegue ao trabalho, chegue ao seu curso, né, ensino superior, nesse caso aqui, e a questão econômica aqui, né, o quanto essa pessoa é prejudicada na questão aqui do caminho até a parada de ônibus, né? Que é algo que às vezes a gente passa batido e não percebe, né? E as possibilidades que uma melhora nessa mobilidade poderia gerar para ela, seja fazer um curso, cuidar do filho, ficar mais tempo com esse filho, aproveitar ele e dormir, E aqui para fechar então a nossa Constituição, tá bem? Acho que foi uma introdução de tema já bem interessante, né? Que a gente possa ver a cabeça. E aqui, o que a gente tem feito em todas as aulas, pegar esse tema e buscar sinônimos, antônimos, hiperônimos, hipônimos, frases semelhantes, elementos de retomada. Esses 6 itens que eu falo ao longo das últimas aulas. Desafios, mobilidade urbana no Brasil. Discussão, debate, confronto, conflito, choque, embate, enfrentamento, acometimento, colisão, luta, batalha, polêmica e controvérsia. Mobilidade é movimento, mobilidade, deslocamento, flexibilidade, mudança, mutabilidade, variabilidade, impermanência, motilidade. Urbana, meio urbano, estadino, cidade, urbe, urbanização, município, localidade, Brasil, o nosso tradicional, nacional, estado, pátria, nação brasileira, brasilense, brasílico, aqui, novamente, sinônimos, antônimos, hiperônimos, hipônimos, frases semelhantes e elementos de retomada que devem aparecer na introdução, no desenvolvimento, na conclusão, em termos de vocês. Discussões necessárias, eu acho que vocês vão abrir a cabeça para várias possibilidades de argumentação aqui para esse texto, e caso não caia a mobilidade urbana especificamente, vocês podem usar repertório aqui para vários outros temas. Como eu disse, esse tema aqui, ao mesmo tempo que ele é fechado no que tange a mobilidade urbana, a gente vai falar de mobilidade urbana, ele é aberto nas possibilidades no que se refere à mobilidade urbana. Né? Vocês vão ver na aula as várias possibilidades, sejam elas de causa, de problema, quais são as causas, a gente já viu algumas. Causas e consequências relacionadas à mobilidade urbana no Brasil. Né? Áreas ou sub-áreas, a gente vai ver um pouquinho sobre isso, e os confrontos argumentativos que são bem interessantes, né? Como os avanços, as suas contribuições, a relevância do problema, né? As melhoras, que a gente pode dizer assim, os aspectos positivos, muitos alunos gostam de falar isso, ou a manutenção diz respeito às distorções ou os aspectos negativos de frente à problemática.
que melhorou, o que não melhorou, o que avançou, o que retrocedeu, o que foi de conquista, o que não foi de conquista. O que é mobilidade urbana, né? Segundo um dicionário, a qualidade daquilo que se move, se consegue movimentar. Locomobilidade. Locomobilidade. Capacidade de se mudar de um lugar com rapidez, mobilidade de pessoas, aptidão para mudar, para sofrer alterações e mudanças, em que há a possibilidade de movimento. Isso é a nossa mobilidade. Isso aqui, então, na verdade, isso é mobilidade, né? Esses conceitos é sobre mobilidade urbana, a gente já viu, né, no slide ali anterior, que é urbanização, urbe, cidade, metrópole, né, municípios e etc. Aqui tem, eu achei bem interessante aqui, tá? Isso é da Universidade Corporativa de Transporte, ó, UCT, tá? A referência sempre aqui embaixo, tá? Como as pessoas se deslocavam antigamente, ó, antes de 1950, tá? Caminhadas, bicicletas, trem, charrete ou cavalo. Então, assim, a mudança, né? Quando eu falo assim, a mudança no que tange como nos locomovíamos, né? Como nos locomovíamos. A gente vai ver, né, já daqui a pouco, a questão de repertório, né, de estratégia introdutiva, principalmente, ou estratégia argumentativa, no contexto histórico. O Brasil, né, década de 50, vocês devem lembrar de JK, governo de Juscelino Kubitschek, com a entrada, né, das grandes empresas, com uma produção em massa, e a questão principal aqui, o transporte rodoviário, como uma grande meta de Vargas, de Getúlio, de Vargas, de Juscelino Kubitschek, né, JK e não GV, né, JK. Então, assim, tínhamos um padrão de caminhada, bicicleta, trem, charrete, cavalo. No Brasil, então, a partir de 1950, a gente tem urbanização intensa e rápida, investimento do governo na indústria automobilística, né, crescimento do uso do carro e maior utilização do transporte coletivo. Tá? Nos últimos anos, tá? A gente tem aqui, ó, efeitos da falta de investimento em mobilidade, tá? Grandes congestionamentos, aumento do tempo de deslocamento, cresce a emissão de poluentes e acidentes de trânsito. Eu vou dar um zoom aqui na tela, talvez fique melhor. Mas assim, ó, esse item 2, a partir de 1950, tá? Com esses itens, poderia ser citado como uma estratégia introdutiva, principalmente, mas também uma estratégia aumentativa. O item 3, nos últimos anos, aqui a questão da problemática, né? Da problemática, principalmente com as consequências, ou seja, os efeitos da falta de investimento em mobilidade. Grandes congestionamentos é um item, aumento do tempo de deslocamento é outro item, cresce a emissão de poluentes é outro item, acidentes de trânsito é outro item. Seriam 4 opções, vocês poderiam pegar uma delas e fazer um tópico frasa 1, pegar uma outra, fazer um tópico frasa 2, só na leitura aqui inicial. A gente vai discutir um pouquinho cada um desses itens mais adiante, tá? É isso, tá? O que eu queria pegar inicial aqui desse infográfico, dessa imagem bonita é isso. Como eu disse, a gente tem o artigo 5º que garante, né, o direito de ir e vir ali no inciso 15, e a gente poderia citar também o artigo 1º, né, a dignidade humana, e se vocês comentarem que o direito de ir e vir está posto na Constituição Federal, ao mesmo tempo que em seu artigo 1º, falamos da dignidade humana, a locomoção, né, que a possibilidade de transporte é uma questão digna da pessoa humana, vocês poderiam citar também a questão de dignidade humana, que é o artigo 1º, e igualdade de direito na livre locomoção no território nacional, no artigo 15. Essas são as garantias jurídicas da nossa Constituição. Vocês devem lembrar dessa imagem, né, da aula de doenças crônicas, né, que eu falei da questão de saúde, principalmente aqui, ó, no 3, né, que eu tinha falado da questão de saúde mental, de bem-estar e qualidade de vida, funcionamento cognitivo, reduzir as doenças crônicas não transmissíveis, né, e diminuir os acidentes de aviação. A gente falou principalmente desse item aqui, né, Mas quero que vocês olhem para a Agenda 11 dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável da ONU de 2030, e aqui também estratégia argumentativa, estratégia introdutiva, Agenda 11. Léo, o que é essa Agenda 11? São 3 itens, conforme a imagem. A gente fala de transporte sustentável, a gente fala de qualidade do ar, e a gente fala de coesão das comunidades. Essas 3 questões
Essas três questões estão colocadas aqui, ó. Transporte sustentável, qualidade do ar e coesão das comunidades. É claro, vocês poderiam citar outras agendas aqui no que fala nos 17 grandes objetivos aí, né, do desenvolvimento sustentável da ONU, mas especificamente a Agenda 11, esses três itens, poderiam ser colocadas, né, vocês poderiam falar da Agenda 11 em geral no texto, ou pegar um dos itens, vocês poderiam falar, como eu já mencionei já anteriormente, né, a questão da qualidade do ar, né, questão do transporte sustentável, algo que eu não tinha falado, mas a gente vai falar na aula o que é esse transporte sustentável, né? E coesão das comunidades é um outro tema bastante importante, que poderia também ser citado nos desenvolvimentos, tá? Algumas obras, filmes, né? Séries na introdução. Perrengue. O Desafio da Mobilidade Urbana do Brasil. Esse é um filme que fala um pouquinho sobre os motoboys em São Paulo, né? 130 km, Vida ao Extremo. É um filme que fala sobre justamente aquela questão que a gente estava vendo lá nos textos motivadores, né, pessoal? Que é a distância dos trabalhadores em relação ao seu trabalho, né? Luto em Luta, tá? Também outro filme. Bikers vs Cars, se eu não me engano, esse é um filme de Copenhague, tá? É outro país. Lembrando que se vocês colocarem uma realidade de outro país, visto que é um tema, esse tema está falando de Brasil, vocês precisam fazer um contraste, ou uma contraposição, nesse caso, ou uma comparação, ou uma analogia, né? Se a realidade for igual, vocês vão fazer uma analogia. De forma análoga, de forma semelhante, né? Se for o contrário, se for um contraste, de forma, né, em contraste, em contraposição à realidade de outro país, né? Junho, mês que abalou o Brasil, vocês devem lembrar das manifestações, não são só 15 centavos, né? 5 centavos, 15 centavos, agora perdi exatamente o valor. Urbanizer também é outro filme aí. Tá, então alguns filmes, caso, eu sei que alguns de vocês preferem utilizar mais filmes, outros não preferem, ou enfim, se você tiver um tempo para ver um filminho sobre algum desses temas, que aumentar a capacidade argumentativa de vocês, podem ver, tá? Sabiam que o primeiro carro a desembarcar no Brasil foi do nosso grande Santos Dumont? Santos Dumont? Pai da aviação, olha só. Que ainda não era pai na época, né? O Peugeot que ancorou no Porto de Santos em 91 era conhecido pelos franceses como Vautouré. Vautouré. É um francês, não acho. Vautouré. Parece muito parecido com uma charrete, tá, pessoal? Mas é claro, aqui, por que eu estou falando isso? Poderia ser utilizado também como estratégia introdutiva, principalmente, né, contando uma pequena história, lembrando que citação histórica é uma ótima opção de estratégia introdutiva, ao mesmo tempo que eu tenho um modelo Ford T, né, o grande boom, o primeiro deles em 1919, depois a segunda fabricante, né, foi a General Motors em 1950, e aqui, como eu tinha falado, Juscelino Kubitschek deu uma implantação da indústria automobilística no Brasil. É interessante mencionar que, provavelmente, se caísse um tema relacionado a carro, a mobilidade urbana, muitas pessoas utilizariam o JK porque ele é bastante famoso. Então, quem sabe aqui, né, desviar um pouquinho, né, já que estamos tendo essa aula aqui, que é um diferencial para vocês na questão de repertório, quem sabe utilizar a informação ali do mundo, né? Então, aqui, ó, uma imagem de JK, retirei do site da Fundação Getúlio Vargas, que está lá, né, as principais estradas da meta rodoviária do Brasil. Então, está o Juscelino mostrando aí o projeto, tá? Então, assim, historicamente, o Brasil ele tem um favorecimento do modal rodoviário, tá? É aqui, importante salientar, né, eu já fiz essa diferenciação lá no texto motivador. A diferença do que eu considero mobilidade e o que eu considero transporte. Uma coisa, a gente pode ter transporte, podemos ter transporte de diversos tipos, podemos, mas a gente precisa discutir também a questão da mobilidade, tá? É importante salientar isso. Esse é um tema, mobilidade urbana é um tema, ele é bem geral, como eu tinha falado, e todo ano, qualquer chute aí, grande chute, eventualmente aparece mobilidade urbana.
né? E é um pouco de desafio também aqui nessa aula, porque são várias opções que a gente pode argumentar, e eu vou tentar ser bastante amplo nisso, tá? Para que vocês tenham uma bagagem. Como eu disse, talvez não caia esse tema específico de mobilidade urbana, mas pode cair alguma outra questão e vocês podem indicar com a questão do trânsito. Lembrando que a gente já trabalhou a questão, por exemplo, do consumo de álcool no Brasil. Já caiu efeitos da lei seca numa redação Enem. Né? Então, como eu disse, talvez não caia esse tema específico, mas pode cair uma vertente se a gente se a gente estiver falando de um assunto trânsito, digamos assim, um assunto mobilidade urbana, um assunto transporte, a gente tem diversos temas aqui para discutir. Então, a gente sabe que é um desafio, né? Segundo os dados do IBGE, a frota da cidade de São Paulo, por exemplo, abrange um total de cerca de 7 milhões de veículos, a maioria deles carros, né? Então, a gente tem quase, né, um terço, né, um pouquinho mais aí, né, em relação à população do município. No Rio também, ó, 2,7 milhões de veículos, metade em relação ao de São Paulo. Na verdade, aqui está falando de veículos, aqui carros, né? Então, cuidar essa diferenciação. Então, retornando aqui, veículos, né? Então, não só automóveis, né? Não só carros. Sendo no Rio, né? 1,9 milhão de automóveis, tá? 1,9 milhão de automóveis, uma população de 6 milhões de pessoas. Ou seja, duas proporções preocupantes de veículos individuais em cidades que representam uma parcela essencial da economia brasileira, né? Então, aqui, automóveis e uma população de 6 milhões de pessoas, né? Então, assim, temos uma gama bastante ampla de veículos no Brasil, né? Aqui eu acho bem interessante essa imagem, tá? É a pirâmide inversa do tráfego, né? Bicycle Innovation Lab, né? Bicycle Innovation Lab. Tirei do Ride Bike, que é um site brasileiro, mas aqui vinculado aqui nessa pirâmide a essa instituição aqui, estrangeira. Ó, andar e correr, bicicleta, veículos de carga de tração humana, né, transporte público, transporte de cargas e caminhões, táxi, lotação, car sharing, caronas, carro particular e voos. Essa aqui deveria ser, né, deveria ser a prioridade no planejamento da mobilidade para torná-la mais coerente e sustentável. Não, por que está citando isso? Porque vocês poderiam também utilizar essa pirâmide inversa do tráfego como estratégia argumentativa para vocês, né? Ó, Bicycle Innovation Lab, né? Tá aqui. Beleza, gente? Bacana, né? Então, assim, colocar o movimento em primeiro lugar aqui, né? Bicicleta, veículo de carga e tração humana, aí o transporte público, transporte de cargas e caminhões, táxi, lotação, né? Então, assim, a gente acaba desprezando e a gente já vai ver os diversos motivos, né? O carro particular, ele tá aqui embaixo, mas o que que acontece, né? Vou botar um X aqui também, não certo, car sharing caronas, os voos também, mas aqui, ó. Eu acho que os dois pontos, né, essa riscalhada aí que eu fiz, mas dois pontos aqui para destacar são essas duas questões. A questão do transporte público e a questão do carro particular, né? Há diversas formas de transporte. Aqui eu quero diferenciar o que é o modal de transporte e o que são formas de transporte, tá? O que são formas de transporte? Ó, são três tipos. É modal, unimodal, intermodal ou multimodal. Isso são formas de transporte, tá? Modal, unimodal, quando só tem uma modalidade de transporte. Intermodal envolve mais de um tipo de transporte para cada trecho realizado um contrato. Isso é intermodal. E multimodal envolve mais de um tipo de modal, porém acompanha apenas um único contrato. Então, olha que diferença sutil. A gente tem aqui o intermodal para o multimodal. Né? O intermodal quando é realizado um contrato e o multimodal quando é realizado o intermodal realizado um contrato para cada trecho e o multimodal um único contrato com mais de um tipo de modal, né? Urgência com que o cliente necessita do produto e custos para cada um dos modais de transporte apresenta são dois critérios para definir qual a forma de transporte escolhida, né? Eu vou para um unimodal, eu vou por um intermodal ou um multimodal, que é um conceito mais da geografia. Agora, quais são esses modais? A gente tem 5 principais, tá? Rodoviário, aéreo, ferroviário, aquário e dutoviário. Provavelmente nessa redação, né, vocês focariam no rodoviário.
Mas vocês poderiam citar, em relação nessa questão da mobilidade urbana, formas de melhoria do problema com outros modais de transporte. Vocês poderiam melhorar a mobilidade urbana com outros modais que não sejam rodoviário. Como eu já disse, questão histórica no Brasil desse modal de transporte, certo? Quais são algumas tendências? Só vou fazer um pequeno apanhado em relação ao transporte e depois especificar algumas questões de mobilidade urbana. Mas quais são algumas tendências em relação a esses modais, né? A consolidação da terceirização logística, né? O que é isso? Né? A gente buscar empresas para terceirizar, né, o envio de encomendas, por exemplo, né? As grandes empresas utilizam isso também, automatização de processos, serviços que utilizam a tecnologia para atendimento e intermediação, as duas coisas, né? E o transporte multimodal. Isso é algo que é uma tendência, na verdade, é um presente que isso tende a melhorar cada vez mais para as empresas. É claro, eu tô falando de mobilidade urbana, geralmente vocês vão pensar no indivíduo por si só, mas cabe salientar aqui que é uma cadeia de pessoas, e nessa cadeia de pessoas, não só o indivíduo particular, também as empresas, grandes empresas, que participam de forma ativa no transporte de cargas e produtos, certo? Então, assim, ó, eu peguei, tá? Eu peguei esses 5 itens e a gente vai conversar rapidinho aqui, porque a ideia não é focar neles, mas só para vocês entenderem a possibilidade de um confronto argumentativo aqui, principalmente nesse primeiro, né, de um modal rodoviário, né? Ó, aqui sempre os aspectos positivos, aqui, e os aspectos negativos, aqui, né? Então, ó, acessibilidade do modal rodoviário, porque consegue chegar em quase todos os lugares do território brasileiro, e esse foi um dos motivos dele ter sido bastante difundido, né? Facilidade de contrato e organizar o transporte, flexibilidade de organizar a rota, pouca burocracia quanto à documentação necessária, maior investimento do governo, como a gente viu, né? Aspectos negativos, alto custo de carregamento, né? Baixa capacidade de carga, menor distância alcançada com relação ao tempo utilizado para o transporte e maiores chances de a carga ser extraviada por causa de roubos e acidentes. Aqui é bastante a contraposição em relação ao... Ainda que os aviões sejam seguros, a gente já viu roubos de cargas bastante grandes, quantias bem elevadas, né? Vocês já devem lembrar de algumas matérias aí, notícias disso, né? Em relação aqui, ó, é um modal aéreo, né? Percorre longas distâncias, né? Então, trânsito livre exclusivo, aeroportos próximos aos centros urbanos, um modal com menor tempo de entrega de carga e menor custo com as embalagens, pois a carga é menos manuseada durante um trânsito, né? De fato, às vezes você pede algo no modal rodoviário, chega em casa, aquele pacote todo amassado, às vezes a compra está destruída, né? Limitação na quantidade de carga transportada, é um custo mais elevado, necessita de terminais de acesso, podem depender de outro modal, obviamente. Então, aqui tem um confronto argumentativo, aspectos positivos e aspectos negativos desse modal. Por que está dizendo isso? Já que estou falando de mobilidade urbana, como eu falei, é um grande tema, né? E aqui eu quero que vocês abram a cabeça também para outros temas que possam cair com isso. Que ferroviário, eu acho que poderia aqui sim um pouquinho mais de argumento. Quando eu falo de futuro, vocês podem... Essa história é um pouco antiga já, mas cabe salientar aqui a possibilidade de a criação de um trem-bala de Rio a São Paulo, né, que passaria por 3 aeroportos, né, passaria por Guarulhos, passaria por Viracopos, passaria pelo Galeão, né. Então, ligaria São Paulo, Campinas, São Paulo, chegando no Galeão, passando por cidades importantes também, né, como São José dos Campos, né, sede da Embraer no Brasil, né, polo do Instituto Tecnológico da Aeronáutica, etc. Então, teria 510 quilômetros de extensão. Seria possível fazer, né, São Paulo, Rio, em 25 minutos. Né? Então, houve uma entrevista recente que o governador Witzel falou que tem interesse, o governador do Rio de Janeiro, o Witzel tem interesse em fazer isso. Essa era uma obra que estava prevista para a Copa do Mundo, né, lá nos anos de 2012, 2014, que tinha sido veiculado. A China parece que tem interesse em realizar essa obra, porém é uma obra de bilhões e bilhões de reais, né, numa faixa de 15 bilhões de dólares, 60 bilhões de reais, em algumas estimativas que eu vi aí.
pela internet, certo? Então, assim, baixo custo, né, grande capacidade de carga, menor risco de acidente, né? Agora, aspectos negativos têm rotas fixas, inflexíveis, podem depender dos outros modais, falta de investimento governamental em ferrovia. Isso é algo que a gente pode lamentar muito no Brasil, né? Essa falta de investimento governamental em ferrovia. Esse item eu acho que poderia ser utilizado como uma expansão de argumento, como uma estratégia introdutiva. Necessita de maiores transbordos, né? Futuro, né? Quais são os benefícios desse modal? Né? Vocês poderiam colocar isso até talvez lá na proposta de intervenção. Reduzir o uso de energia, aumentar a velocidade dos trens e diminuir a poluição e evitar acidentes. A gente diminui a poluição, que é um aspecto negativo que eu já falei do modal rodoviário, né? Evitar os acidentes, a gente tem mortes grandes no Brasil, milhares e milhares de mortes, né? A gente já vai ver os dados ali, 40, 45 mil. Aumenta a velocidade dos trens, muito rápido, 25 minutos, São Paulo, Rio, já passou. Reduzir o uso de energia, combustíveis fósseis e combustíveis renováveis, uma outra demanda importante. Mobilidade urbana sustentável, a gente vai discutir na aula. Aquaviário, aqui já é um pouco mais complicado, né, bem menos utilizado. Capacidade de transportar grandes quantidades, percorre longas distâncias, baixo risco de avarias da mercadoria e baixo custo de carregamento. Tempo de trânsito longo, burocracia na documentação, necessita de terminais especializados para embarque, desembarque, alto custo no seguro de cargas, baixo investimento do governo, impostos, fiscalização para liberação de mercadorias. Aqui eu acho que está bem distante no Brasil, né? A gente teve sempre problema com essa questão do aquaviário, né, do transporte aquaviário. O dutoviário aqui é bem específico, né? Então, quais são exemplos, né? Todos esses itens aí da tela são itens aquaviários, né? Petróleo e seus derivados, não derivados de petróleo, gás natural, minério, cimentos cereais, né? Carvão, resíduos sólidos, águas servidas de esgoto, de água potável, né? A gente utiliza um modal aqui, um dutoviário, né? Quais são os benefícios deles? Os aspectos positivos: percorre longas distâncias com baixos custos operacionais, transporta grande volume de carga de forma constante, alta segurança e confiabilidade de transporte. Alto custo de investimento inicial e fixo, né? Possibilidade de acidentes ambientais em grande escala, aqui uma questão preocupante. Cidade de licença para atuação e trajeto fixo com baixa flexibilidade dos pontos de bombeamento, tá? Então, qual foi o meu objetivo percorrendo esses 5 modais? Né? Qual foi o meu objetivo, pessoal? Para vocês entenderem que o Brasil ele tem um grande investimento em modal rodoviário, e aqui é a grande problemática da mobilidade urbana, mas que a gente cabe ter uma base, mesmo que é rápida, aqui passei rapidamente para essas 4, que vocês abram a cabeça para isso. Também é a possibilidade de intervenção nessas outras áreas. Beleza? Vamos dar seguimento aqui, que tem bastante coisa legal para a gente ver. Léo, qual é a frota brasileira? Porque tu falou da frota de São Paulo e da frota do Rio, são duas grandes cidades brasileiras, grandes polos econômicos brasileiros, que tem a maior quantidade de veículos, isso, mas cabe salientar aqui que o Brasil aí tem uma frota aí, em 2018 calculada aí, em 65,7 milhões de automóveis. E as 17 principais regiões metropolitanas são responsáveis por 40% desse crescimento, tá? Já a frota de motos em 10 anos passou de 13 milhões para 26,7 milhões, mas neste caso, tanto o maior número absoluto de crescimento relativo mais expressivo acontece nas cidades menores. Então, olha que interessante, a gente teve um aumento relativo nas grandes cidades aqui, mas as cidades menores, um aspecto mais voltado para motos, tá? Beleza? E aqui é algo interessante, tá? A gente vai ver no mapa logo em seguida, mas é que as motos são mais prevalentes em Centro-Oeste, Norte e Nordeste, tá? Enquanto no Sul e Sudeste a gente tem mais carros, tá? Pessoal, a problematização do transporte público, eu acho que seria algo que seria bem embatido, assim, o pessoal tenderia a fazer uma argumentação baseada nisso. Não sei se especificamente vocês precisam fazer sobre isso, tá? Mas é uma opção. Uma opção de tópico frasal, uma opção de estratégia argumentativa, né? 85% da população vive em áreas urbanas no Brasil, segundo o IPEA, né? Então, é importante a gente ter um transporte público de qualidade, visto que a gente tem essa população, em maior parte, em áreas urbanas. Por isso que a gente fala de
né? Mobilidade urbana, a gente não está falando de mobilidade rural aqui, né? Está falando de urbe, mais de metrópole, mais de maiores cidades, que enfrentam os maiores problemas no que tange mobilidade, né? A mobilidade fluida, no nosso balmo aí, ó. Fluidez das relações, fluidez né, das identidades, né, consumo fragmentado, né. A questão das tarifas, a gente já comentou na leitura do texto motivador, né, que interfere negativamente no orçamento das famílias mais pobres, né. Também seria um outro viés de argumentação, a questão do custo para essas famílias. Com transporte público de qualidade, além de haver menos poluição, né, todos beneficiam, são cada vez mais urgentes. Nesse sentido, medidas que promovam a otimização de rotas de transporte, melhorias nos sistemas de ônibus, metrôs e trens, bem como a interligação, né, entre eles e a adoção de rodízios de carros. Então, esse último item desse slide de transporte público poderia ser colocado lá como estratégia de proposta de intervenção, né? Certo? Então, aqui, ó. Aqui é uma notícia que saiu no Globo em 2018. Fala sobre o meio de transporte ideal para o brasileiro. Qual é a resposta? Qual a resposta que vocês acham que foi considerada 30% da amostra? É o carro, é óbvio. Olha só, o Uber aparece com 3% ali, ó, trem 2% e o táxi 1%. Olha só como o táxi está no fim, ali nessa pesquisa. A pé 6%, moto 11%, metrô, bicicleta. Olha só a bicicleta, que interessante, em terceiro lugar. E o ônibus em segundo lugar com 18%. Vocês poderiam, só com a leitura desse dado, em questão à bicicleta, vocês poderiam colocar que há uma preferência interessante do brasileiro pela bicicleta, segundo uma pesquisa publicada, né, no site O Globo em 2018, né, e fazer, né, uma análise por que as pessoas preferem e como é que podemos melhorar essa disponibilidade, né, de ciclofaixa, ciclovia, ciclorotas, né, são três coisas. A gente vai ver uma imagem que diferencia as três. Tempo de locomoção, né, tempo de locomoção em ônibus, em trem, em carro e bicicleta, né. Olha só, pessoal, olha só esse dado, ó, 31% de carro, até 10 minutos, então locomoções rápidas. Trem e metrô, ó, 16% e 19%. Somando isso aqui dá uma quantidade bastante significativa, que somando esses itens, ó, de 20 minutos acima. E trem e metrô, principalmente aqui, ó, 16% e 19%, de 40 minutos a mais aí de 60 minutos, né? Em relação aqui, ó, olha só, em relação, ó, percepção do transporte público, ó, 63% neutro, enquanto no carro 54% neutro. Menção positiva no transporte público, segundo a pesquisa, só 2%, enquanto no carro 31%. No transporte público, 35% de menções negativas, e no carro 15%. Então aí, uma tabela bem interessante, que resume um pouquinho da preferência do brasileiro pelo carro. Também, como eu disse, nosso modal de mobilidade urbana é o automóvel, o veículo, o carro. Aqui, como eu disse, só para vocês verem, ó, o norte e o nordeste, eles têm maior, né, e o centro-oeste aqui também, né, o índice de motos é mais, né, mais presente do que no sul e no sudeste, em que os carros estão lá no topo, né, e talvez por isso também o maior problema de mobilidade urbana esteja nesses grandes centros, e aqui vocês poderiam estar isso também. Apenas 20 cidades contam com metrô, a táxi na maioria. Aqui é uma outra questão, né, a expansão do metrô, né, expansão do metrô, as possibilidades, né? A gente tem 5.570 municípios no Brasil, né? Metrô, trem, barco, táxi, van e mototáxi, né? Outros tipos de transporte para vocês. Beleza, pessoal? A conquista do carro, eu acho que é um outro fator que a gente discute aqui no Brasil, né? O carro, ele tem uma questão, assim, quando tu faz 18 anos, tu quer ter o teu carro, tu quer tirar a tua carteira, né? Tu quer mostrar que, né, houve uma passagem ali, no sentido de liberdade também, o que o carro demonstra, né? Cara, é muito bacana, né? Poder dirigir e tal.
Dos 3 mil entrevistados nessa pesquisa, também disponibilizado na mesma matéria da imagem anterior, 58% disse que pretende comprar um carro nos próximos 3 anos, tá? Nesse grupo, a maior parte tinha entre 16 e 34 anos, tem curso superior completo ou incompleto e pertence às classes B e C, né? Entre os 49% que não pretendem comprar um carro nos próximos 3 anos, o principal motivo é falta de dinheiro. Os outros 25% alegam convicções pessoais para rejeitar a compra. Não sei quais são, né? Existe uma visão do carro como objeto de desejo. É aqui que eu estou falando para vocês, poderia ser um viés de argumentação, talvez linkar até esse item com um repertório de algum autor sobre essa questão do objeto de desejo. A questão do simbolismo, né? De crescimento. Mas a questão do... Olha só que interessante, a percepção do carro como meio de transporte ideal cai quando a renda aumenta. Interessante. Então, a pessoa se decepciona um pouco por já não ver tantas vantagens depois de ter carteira, né? E é verdade, assim, muita gente que tira a carteira, depois que dirige um tempo, fala, olha, eu nem faço muita questão de dirigir, prefiro sair de Uber. Né? Pego, chamo Uber, não preciso me preocupar com carro, não preciso me preocupar com abastecimento, não preciso me preocupar com outras questões de segurança, me deixa na frente do local que eu vou, depois eu posso beber com tranquilidade, entra na questão da lei seca também, dos efeitos do álcool, posso beber onde eu for, com os meus amigos, curtir, etc., volto para casa de boa. Enquanto o carro é apontado como meio de transporte ideal para 32% para quem tem renda familiar de até 2 salários, esse percentual cai para 25% com aqueles que têm renda familiar de até 7 salários ou mais. Vê que interessante, né? Essa questão social aí na escolha, né? O Uber vem ganhando espaço, é óbvio, aqui é um grande outro tema que poderia ser uma outra redação, né? Num tema específico, né? O aumento do uso de canais como aplicativos no Brasil, né? Como o Uber, né? 49% das pessoas que passaram a usar o aplicativo para se locomover disseram que antes usavam o ônibus, metrô ou trem. E aqui é um outro ponto, né? Que, pessoal, quantos passageiros essas companhias públicas, algumas privadas, algumas perderam, né? Para os usuários de aplicativo, né? Deixaram táxi para usar Uber, também 37%, muitos taxistas, né? E aí a gente pode discutir também por quê, né? Mas perderam clientela, tá? Aqui, olha só, apoio a candidato político prometeram renovar a frota de ônibus, construir ciclovia, aumentar investimento em metrô. Olha só, o sim é o azul, tá, pessoal? Olha os índices tão elevados aqui nessa pesquisa Big Data. Restringir vagas de estacionamento em áreas comerciais não foi tão efetivo. Criar pedágio urbano também não foi efetivo, né? E aumentar o imposto dos carros que usam diesel e gasolina também não tão efetivo, né? Ó, sim ou não aqui. Certo? Aqui eu acho que é um ponto bem importante a gente trabalhar, né? O que é mobilidade urbana sustentável, né? Ó, eficiência no uso do espaço urbano por cada tipo de veículo de transporte. Esse gráfico, né? Esse gráfico demonstra isso. O que é sustentabilidade? Você lembra, a gente já discutiu esse tema em outras aulas anteriores. Sustentabilidade é a gente, né, segundo a Organização Mundial da Saúde, promover, né, o bem-estar dos indivíduos na época atual, sem comprometer as gerações futuras, pensando nas gerações futuras, né, nos impactos ambientais aí das gerações futuras. Né? De forma breve é isso. Um carro, 20 metros quadrados, ocupa, né, por pessoa barra veículo. Enquanto a gente tem ônibus maiores aí, ó, esses ônibus bem interessantes, né? Geralmente colocados em cidades maiores, óbvio que cidades pequenas não vão ter isso. O andar ou correr, bicicleta, o carro. Então, o carro ocupando a maior, né, espaço ocupado pessoa-veículo, né? Eu tinha falado lá no início da aula, né, quando eu falei do repertório em relação antes da década de 50 como era feito, depois da década de 50 como era feito, e alguns dos nossos programas atuais, eu citei 4 exemplos lá. Né? Aqui, ele fala algumas lições, né, algumas lições da mobilidade urbana. Então, assim, pessoal, caminhar, né? Criar vizinhanças que estimulem os moradores a andar em pé. Pedalar, priorizar o uso da bicicleta. Conectar, criar redes de transportes mais integradas que incentivem os hábitos
né, de se locomover em pé, de bicicleta, de ônibus ou de metrô, conexão. A relação do transporte público, oferecer sistemas de transporte público rápido, frequente, confiável e de alta capacidade. Misturar, estimular a criação de mais espaços com lojas, escolas, né, postos de trabalho e moradia em uma mesma região. E aqui está falando da questão da criação do ecossistema. Lembra que eu falei da questão de sustentabilidade, a questão da qualidade do ar? E a questão da criação de uma comunidade, uma coesão comunitária lá nos Objetivos de Desenvolvimento da ONU. Adensar, evitar a dispersão de pessoas, oferecendo alternativas em um só local. Por exemplo, no entorno das atrações de transportes, motivar a circulação de gente pelas ruas, em lugares seguros e com oferta de lazer, comércio, emprego. Compactar, reorganizar as regiões para encurtar as viagens, por exemplo, fazendo com que pessoas gastem menos tempo se deslocando da casa para o trabalho e vice-versa. E, por fim, o oitavo ponto é que mudar. Promover mudanças para incentivar os hábitos de caminhar, pedalar e usar o transporte público. Construir empreendimentos que deem mais espaço da circulação de pedestres do que estacionamentos aos carros. É uma ótima ideia. Então, esse aqui é um documento da OCT, né, que eu tinha falado, Unidade Corporativa do Transporte. 8 itens. Esses 8 itens aqui, qualquer um deles vocês poderiam também utilizar como estratégia argumentativa, como questão de tópico frasal, para falar um pouquinho sobre mobilidade urbana. E também na questão da proposta de intervenção no último parágrafo, né? Então, olha só, os itens retomando. Questão de caminhar, pedalar, conectar, transporte público, misturar, adensar, compactar, né? E mudar. Então, aí 8 itens bem interessantes que vocês podem também depois ler com mais calma e utilizar nos textos de vocês. Bem interessante a matéria, né? Bem interessante. Aqui, falando um pouquinho mais sobre a questão da sustentabilidade, né? A gente utilizar... Léo, a gente está falando mais de problemas até agora. Vamos começar a buscar também opções, né? A diferença desses 3 termos, né? A ciclovia, a ciclofaixa e a ciclorrota, né? A ciclorrota só está marcado, o caminho com sinalização indicando uma rota, né? A ciclovia e a ciclofaixa, qual a diferença? A ciclovia, ela tem, né, uma mureta, uma grade, um bloco que separa, né, enquanto a ciclofaixa, ela é uma faixa pintada nas vias de tráfego, né, no mesmo sentido de direção dos automóveis, na separação física dos veículos, né, então a diferença básica de ciclovia, de ciclofaixa e de ciclorrota, né. Não, por que está falando da questão de bicicleta? Pessoal, olha que interessante em São Paulo, tá, pesquisa de 2018, da SEBRAP, ó, houve uma redução significativa no Sistema Único de Saúde, com gastos públicos, tá? Na verdade, isso aqui é uma projeção. Um aumento de 870 milhões no PIB, quanto menor o deslocamento do trabalho e maior produtividade, como a gente viu lá no texto motivador, né? Retomando isso. E redução de 18% da emissão de CO2. Segundo esse estudo da SEBRAP, tá? Bem interessante, né? Então, aqui, ó, vocês poderiam utilizar como tópico frasal um eixo temático, digamos assim, né? Um eixo temático saúde, ó, saúde. Um eixo temático economia, barra social, eu posso só falar aqui, social, né? E ainda, uma terceira opção que seria o quê? O ambiente, né, pessoal? Ambiente. Então, assim, ó, quando eu falo sobre a importância de vocês estarem atentos aos grandes eixos temáticos, é por isso, ainda que seja um tema, ainda que seja um assunto que é meio urbano, mobilidade urbana, a gente pode comentar sobre saúde, a gente pode comentar sobre questão social e econômica, a gente pode comentar sobre o ambiente dentro dessa questão. Vocês entendem? Então, por isso que é importante vocês abordarem eixos temáticos em diversos temas, né, em diversos temas diferentes. É bem interessante essa estratégia. Olha só essa imagem, ela é bem chocante ali, ó. Isso aqui foi em 2018, com aquela greve dos caminhoneiros, vocês lembram? Teve até crise de abastecimento em diversas regiões. Lembro bem desse período aí. Eu lembro porque eu fui visitar minha família, na época eu peguei ônibus. Né, transporte rodoviário. Isso aí em São Paulo, 30 de maio, 23 de maio. Né? Olha a diferença, pessoal.
Tem diversos nomes na geografia para isso, né? A questão da nuvem de fumaça, a questão do fog, a questão, né, do efeito, podemos falar também do efeito estufa. Então, basicamente, as partículas suspensas. Então, com a redução, né, da circulação de pessoas, da circulação dos veículos, olha só como melhorou, né, o ar da cidade de São Paulo. Existe um grande pesquisador no Brasil, o professor Paulo Saldiva da USP, né? Ele fala muito sobre a questão da qualidade do ar, que segundo lá os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, seria um link muito interessante de vocês fazerem, linkar as ODS da ONU com aqui um professor Paulo Saldiva, uma referência no Brasil nesse tema. Né? Ele é médico, e ele fala assim, né, as novas chaminés da cidade são as avenidas. Né? Em São Paulo, já são em corredores de ônibus como da Avenida 9 de Julho, né, que tem um grande movimento. No entanto, os níveis de concentração dos poluentes podem chegar aí a 400 microgramas, né? Sendo que a dose, né, que ele fala aí, 24 microgramas, né, seria uma concentração média, né, de partículas inaláveis na capital paulista, né? Isso significa o quê, Léo? Significa fumar de 4 a 5 cigarros por dia durante toda a vida, mesmo que você não seja fumante. Olha só que interessante. Olha que dado interessante, e a gente teve já aula sobre a questão do tabagismo, né? Lembra quando eu falei de fumo passivo? Na verdade, aqui é um fumo passivo não derivado do cigarro, mas derivado, né, dos poluentes. Muito interessante. Muito interessante. Uma outra coisa que ele fala também, ó, a questão socioeconômica, olha só. Aquela nuvem de poluição é contínua, mas quando você leva para casa está relacionado com o seu CEP, né? Ele fala assim, a interligação em São Paulo com regiões socioeconômicas mais baixas, com menor poder aquisitivo, em relação à maior presença de poluentes, né? Então, isso foi da pesquisa dele também, ó. As taxas de doenças relacionadas à poluição do ar são maiores na periferia. Interessante também esse dado, hein? Provavelmente pouquíssimos alunos estariam isso, pouquíssimos mesmo, pouquíssimos. Seria um diferencial bastante grande, né, numa redação. Ainda, né, por que eu falei aqui, né, da questão, né, falei da questão das bicicletas, pulei para a questão da poluição, e agora vou falar das bicicletas novamente, porque em São Paulo, eu lembro de pedalar, né, eu fiquei em São Paulo por um tempo, assim, e pedalei. Eu lembro que pedalar na Paulista era algo bem estranho, porque era tanto carro que aí tu ficava, bom, vou fazer um exercício, vou dar uma pedalada, mas tu sentia, né, é um cheiro muito forte, né? Vocês devem também ter algumas cidades, né, maiores aqui em a gente viaja, não sei especificamente para onde vocês foram, mas... Agora, muito interessante falar da Holanda, né, pessoal? 17 milhões de habitantes, 23 milhões de bicicletas, famílias têm em média 3 bicicletas, é o país com mais bicicleta por habitante, seguido da Dinamarca e do Japão. 16% usam modelos elétricos e 16% têm uma de corrida. 88 mil quilômetros de rotas adaptadas. 94% das viagens começam na porta de casa. O governo pretende investir 345 milhões de euros em infraestrutura para que outras 200 mil pessoas as levem ao trabalho. E onde é que vão colocar essas bicicletas? Em estacionamentos subterrâneos. É impressionante, né, cara? Impressionante. Então, o exemplo da Holanda, né? Claro, tem a questão geográfica deles é bastante favorável, né, o uso de bicicletas, mas aqui poderia ser feita uma contraposição nesse viés de mobilidade urbana. Como é que outros países têm feito isso, né? Aqui já saindo um pouco do espectro de transporte sustentável, a gente fala um pouquinho sobre acessibilidade, né, pessoal? E a questão dos deficientes físicos também, né, sempre pode aparecer, e não pode não aparecer, mas, né, se cair a questão do transporte, a gente tem que salientar o seguinte: será que esses indivíduos possuem o artigo 5º de fato cumprido? E se não é cumprido, fere o artigo 1º da Constituição Federal no que tange à dignidade humana?
10% da população mundial tem algum tipo de deficiência, 10%. São 650 milhões de pessoas, 80% vivem em países em desenvolvimento, então aqui como o Brasil, muitas abaixo da linha da pobreza. E essas são as que mais precisam do transporte público acessível. Mobilidade urbana. Esse é um desafio também na mobilidade urbana. Por que você está dizendo isso, Léo? Tá aí. Notícia do IBGE de 2018. 88% dos municípios brasileiros que têm transporte por ônibus descumprem a lei de acessibilidade. Né? Do total de cidades do país, 30% contam com ônibus intramunicipal e 15% têm ciclovias. A gente precisa melhorar a questão da ciclovia. A gente precisa melhorar a questão de acessibilidade. Não só a acessibilidade em relação ao ônibus, mas também a chegar até a parada de ônibus. Estou falando de transporte público aqui. Em alguns países, cerca de 2/3 da população com deficiência, né, também é idosa, pessoal. A gente tem que pensar também a longo prazo, tá? Aqui um outro tema de redação também é a questão da inversão da pirâmide populacional no Brasil. Será que os idosos podem pegar transporte público com tranquilidade? Ou eles têm que levantar a perna tão alto que não conseguem nem subir no ônibus? Porque a calçada é totalmente distante da... ou nem tem calçada para chegar a uma cadeira de roda. Ou não tem aquela questão de elevação no ônibus, etc. Então, enfim, são várias questões, né, de estrutura. Né. Curitiba é um grande aspecto positivo no que tange a isso. 81% dos pontos de ônibus possuem rampas ou elevadores, né, para cadeira de rodas, né? E a meta era atingir até 100%. Essa notícia é um pouquinho mais antiga. Confesso que não vi se já está de fato 100%. Né. Curitiba é um exemplo bastante significativo nisso. As horas perdidas. Esse aqui é o texto que estava lá nas referências, né? Nas nossas referências, lá dos textos motivadores. Esse urbanista falou que aqueles indivíduos, né, que levavam 4, 5 horas por dia em trânsito são como escravos, pois o tempo que eles gastam com trabalho e transporte praticamente os impede de trazer cultura. Né? Acho um pouco, né, delicado, porque, né, se a gente for lembrar de como eram as condições de vida da escravidão, né, a gente pode ir para um limite bastante importante. Mas o que ele está falando é... A gente pode falar mais em relação ao artigo 1º, ao artigo 5º, né, igualdade de direitos, dignidade humana, acho que fica mais prudente. Tomem cuidado com a argumentação de vocês, né, para não desviar tanto ali, o corretor pode, né, pode impactar vocês de alguma forma, né, vocês não conhecem, eu vou corrigir o texto. Reduzir a distância entre o empregado e o emprego, isso aqui é algo que tem sido discutido por várias prefeituras, né, pessoal, assim, como os governos podem fazer isso, assim, lembrando que direito à moradia também é um direito constitucional, né? Então, são questões amplas aí de debate, mas a questão de moradia é outra redação, é bem diferente daí, né? Mas, se caísse uma questão de moradia, também poderiam estar um pouquinho de transporte. Mas, enfim, temos sim que aumentar a nossa malha de trem, de metrô e de corredores de ônibus, mas isso só vai remediar temporariamente. A solução é aproximar as empresas do comércio do domicílio, né? Mudar o uso do solo, isso porque a gente está numa cidade muito grande, passou o limite necessário levar o trabalho para onde as empresas residem, né? Através de uma legislação que reduz impostos e incentiva o deslocamento das empresas para as periferias. Né? Não sei se vai acontecer. Questão do respeito, né, pessoal? Olha só. Também na mesma matéria. A empregada doméstica, aqui é outro argumento. Né? Aqui eu falei das horas perdidas, aqui eu estou falando de respeito. A empregada doméstica Marlene Fernandes, 59 anos, por exemplo, faz chamada rota negativa. O que é isso? Ela pega o metrô, né, ela pega o trem, ela vai para uma estação que é contra o sentido dela, e ela volta. Por que ela volta? Para conseguir pegar um lugar, né? Então, assim, é começar a viagem no sentido oposto.
Faço isso porque ninguém oferece lugar. Só levanto quando entra no metrô uma gestante ou um idoso com mais de 70, 80 anos. Para levantar, eles fingem que estão dormindo ou mexendo no celular, como eu tinha falado no tal. Tá? Complicado. Né? Aqui uma revista, uma matériazinha do Exame, na revista Exame 2016, que fala sobre aí, ó, sobre essa questão do esse fenômeno desumano reside no desequilíbrio econômico entre os municípios de uma mesma região que alega alguns ao papel cidades dormitório e outras de cidades com elevada concentração de postos de trabalho. Né? Então, a gente pode chamar de movimento pendular, né? A geografia se chama disso, né? Segundo o levantamento, cerca de 23 mil japerienses encaram no mínimo meia hora de trânsito todos os dias, antes ou depois de trabalhar. No Brasil, são mais de 17 milhões de trabalhadores que diariamente enfrentam, em média, 114 minutos, mais de uma hora. Né? Perde mais de 111 bilhões. Aqui é um dado que a gente já tinha visto. Né? 4,4% do PIB. Né? Produtividade sacrificada. Que interessante, hein, pessoal? Esse argumento, tá? Ó, produtividade, eu vou botar aqui, ó, P de produtividade, PS. Produtividade sacrificada. Quantos alunos vocês acham que estariam nesse item? Carona solidária surgiu, né, nos Estados Unidos, lá na década de 1940. Olha que interessante essa charge aqui. Essa é uma charge da Yale, né, tem um repositório de imagens lá, histórica, na Universidade de Yale, e fala assim, né, quando você dirige sozinho, você está dirigindo com Hitler. Então, junte-se à nossa campanha, né, de compartilhamento de carro hoje. Isso aqui no contexto da Segunda Guerra, né, qual era o objetivo? Pela escassez de petróleo na Segunda Guerra Mundial, o governo criou uma campanha de marketing, incentivando então as pessoas a aderirem às cooperativas de uso compartilhado. Interessante, né? Estratégia aí. Né? Acabou depois, o carro individual depois subiu logo em seguida, porque né, a crise saiu, enfim, mas eu achei interessante essa questão aqui, esse retrato, e em 2010, ó, havia mais de 1 bilhão de automóveis no mundo. Em 2012, pela primeira vez na história, o número de carros produzidos foi mais de 60 milhões de por ano. Então, a gente está né, numa quantidade gigantesca de carros que talvez seja interessante essa questão da carona solidária. Não aqui com Hitler, mas existem diversos aplicativos de compartilhamento de carona, né, e vários sites, né, realizam esse compartilhamento. Um exemplo clássico, né, uma própria inserção dessa carona, né, em algumas cidades tem a opção de compartilhar Uber, né? Tu pode chamar o Uber particular, ou tu chama o Uber compartilhado. Compartilhado é mais barato, obviamente. No Brasil, são quantos motoristas? Mais de 1 milhão de motoristas entregadores parceiros. No mundo, 5 milhões. Olha só, o Brasil é um dos maiores mercados do Uber no mundo. E quando é que começou o Uber no Brasil? O Uber do Brasil começou em 2014, na Copa do Mundo, em cidades maiores, né? São Paulo, Rio, Belo Horizonte. Depois foi expandindo para o Brasil. Cidades menores demoraram um pouco para chegar ao Uber, né? Mas agora já está bem difundido, né? 22 milhões de usuários, então é uma parcela bastante grande na população brasileira. Quase um quinto aí, pessoal. Um pouquinho mais até de um quinto aí, de usuários. São brazucas, são brasileiros. Certo? Para que eu citei Uber, porque a gente também está falando de mobilidade, isso é importante, e poderia também cair uma redação sobre a questão dos aplicativos, né? O número de pessoas que trabalham com veículos subiu aí 30%, alcançando uma marca de 3,6 milhões em 2018. Se representa um aumento, então, em 2017, maior alta desde 2012, né? As recentes altas em relação ao veículo, utilizar o veículo como trabalho, aqui não a questão, né, do pendular, mas o veículo como trabalho. As recentes altas podem estar relacionadas ao crescimento do serviço de transportes, quem dera um teletransporte, transporte de passageiros, né, como o Uber, como mencionei anteriormente, tem diversos outros aplicativos, né, 99 Táxi, né, Cabify, né, Pop, tem diversos outros tipos, né, o BlaBlaCar para cidades, né. A gente já vai falar dos aplicativos também, dos aplicativos de entrega, diversos tipos, Uber Eats, iFood,
né? Tem Rapping, tem tanto aplicativo que a gente até se perde, né? Claro, tem cidades com maior acesso, ou mais aplicativos, outras com menor ou maior acesso, né? E, então, de entregas de aplicativo por celular, tá refletindo em mudança na economia. Então, quantas pessoas que provavelmente, né, estariam fazendo outras coisas, outros serviços e que migraram para o Uber, né? A possibilidade ali de pegar o seu carro e trabalhar, né? Algumas restrições, né? Por exemplo, a questão de endividamento, né? Então, precisa ter um carro para transporte de passageiros, fazer toda a questão lá no aplicativo, né? Inserir o veículo, etc. É importante salientar que isso está regulamentado, né? Porque tem algumas pessoas, Uber não paga imposto, pague muito imposto para o Brasil. Muito dinheiro mesmo. E regulamentou bem isso em 2018, tá, pessoal? Aqui, ó. Transporte remunerado privado individual de passageiros, serviço remunerado de transporte de passageiros não aberto público para realização de viagens individualizadas ou compartilhadas, solicitadas exclusivamente por usuários previamente cadastrados em aplicativos ou outras plataformas de comunicação em rede. Então, tá aí colocado, tá? E aqui também tem aí, ó, eu não coloquei tudo, mas tem uma série de questões para prestação de serviço, tá? Na regulamentação, na fiscalização do serviço do transporte individual privado de passageiros, os municípios e o Distrito Federal deverão observar algumas diretrizes. Então, tem uma série de diretrizes que devem ser observadas para a regularização disso, né? Aqui um outro viés também, a questão que a gente já comentou na redação sobre agricultura familiar, lembra? Agricultura urbana, e a questão da diminuição da distância, né? De onde tu está comprando, né? E a importância disso também para esses agricultores familiares, né? Também uma outra questão que é o preço, né? Então, várias coisas que poderiam ser comentadas aqui, né? E tem diversos estudos, pessoal, na literatura, dizendo assim, quão é importante ter feiras próximas para que estimule a tua compra, né? Porque às vezes ficando muito longe, tu não compra, tu não faz compra desses produtos, né? Então, assim, questões bastante interessantes aí, né? As feiras agroecológicas aí, produto agroecológico, certo? Emissões de gases ou efeito estufa, né? Aqui, outra questão, é, essa referência não é essa aqui, tá? O que importa é o que está aqui. Um crescimento de 192% entre 1994 e 2014 por carros e motos. Os números são de relatório elaborado pelo SEG, Instituto de Energia, o IEMA, perdão, Instituto de Energia e Meio Ambiente, com base, então, no SEG, que é Sistema de Emissão de Gases de Efeito Estufa. Pessoal, é óbvio, né? Se eu tenho mais automóveis, se eu tenho mais motos, se eu tenho mais, né? Tem mais emissão de gás de efeito estufa, né? E aqui é importante salientar isso, né, pessoal? Ó, as principais fontes de emissão são os setores de energia e transporte, né? Enquanto por aqui o desmatamento da nossa floresta figura com maior contribuição. Porém, houve uma pequena inversão, segundo a matéria, né? Dessas questões estarem nos preocupando mais do que essas, né? O Brasil se comprometeu conforme o Acordo de Paris a reduzir 43% das emissões até 2030. Será que vai cumprir? Não sei. Não sei. Né? O uso da frota de veículos é óbvio que aumentou, principalmente de automóveis, né? Principalmente de automóveis a bilhões de quilômetros. Aqui, a questão de combustíveis fósseis, em contraposição em relação à emissão de gases, olha só um carro elétrico, por exemplo, 1,55 toneladas de uso anual, considerando 15 mil quilômetros por ano para carros leves, 4,5 anos de vida, um híbrido e um combustível normal. Então, isso aqui ainda no Brasil não é realidade, quem sabe daqui a uns anos, né? Nos Estados Unidos isso tem sido mais discutido, né? Uma realidade mais presente, a questão do carro elétrico, né? Um outro argumento aqui, o tema é bastante abrangente, a gente já está quase indo para o final, mas em relação às mortes no trânsito, né, pessoal? O Brasil mata muito no trânsito. Ó, no final de 2011, 43 mil pessoas, né? Houve uma pequena redução ó, em 2017, né, que eu falei de 2011, 34 mil, mas ainda assim, ó, reduziu 20%, ótimo. A lei seca, que foi criada, né, em 2008, esse ano completa 12 anos, a questão da lei seca, Léo, contribuiu para isso, contribuiu, mas não só ela, né, mas contribuiu bastante. E, enfim, os governos aí, ó, se comprometeram a adotar medidas para melhorar isso. A cada 15 minutos, uma pessoa morre em acidente de trânsito no Brasil.
E apesar disso, essas estatísticas já foram piores, né? Existe uma política nacional de mobilidade urbana, tá? Aqui sim, essa lei de 2012, a Política Nacional de Mobilidade Urbana, política PNMU, tá? Reduzir desigualdades e promover a inclusão social, promover o acesso aos serviços básicos e equipamentos sociais, proporcionar melhoria nas condições urbanas da população no que refere à acessibilidade e mobilidade, promover o desenvolvimento sustentável com a mitigação dos custos ambientais, socioeconômicos, deslocamentos de pessoas de cada cidades e consolidar a quinta, a gestão democrática como instrumento de garantia na construção contínua de mobilidade. Assim, ó, tá ótimo, tá excelente. É basicamente tudo que a gente discutiu até agora tá aqui. Então, assim, eu quero fazer alguma coisa diferente na redação e tal. Quero anotar no meu caderno algo um pouquinho diferente. Anota aí, Política Nacional de Mobilidade Urbana, cita. Dificilmente vão vai estar, vão ficar mais da Constituição Federal, tu pode citar a PNMU aí, falando principalmente, não só na questão de reduzir desigualdade, mas promover o acesso também, né, melhorar essas condições, né, promover a sustentabilidade, a gente falou sobre meio ambiente sustentável aqui já, a gestão dos recursos, né, e assim por diante. Eu já disse, Curitiba é um modelo positivo no Brasil, poderia ser estado com contraste ou comparação, né? Ganhou até um prêmio em 2016. O formato serve de inspiração para governos de outros municípios, né? Poluição, como eu já disse, né, é uma questão importante. São Paulo, 90% é causado por carros, segundo os dados do CETESB. Nesse dado aqui, segundo o estudo da USP, provavelmente o professor Paulo Saldino, né, também nesse estudo, 20 pessoas por dia matando poluição. Espaços públicos, né? Aqui é uma série agora, só para a gente fechar, uma série de questões mais aleatórias, assim. Espaços para carros, né? Os espaços públicos são cada vez mais tomados pelo automóvel. A gente vê estacionamento, né? A gente vê calçadas mais estreitas, ruas mais largas. Só vocês verem para as ruas aí, né? Aí tu faz uma calçada tão estreita que você não consegue nem caminhar direito. Ou imagina com um cadeirante, aí o cadeirante, ele anda onde? Ele anda no asfalto ali, ou nas pedras, etc. Né? Aqui tem uma série de questões, né? Um texto um pouco mais longo, tirei do Vai de Bike. Praças cortadas por avenidas, atravessar 2 quadras da Paulista leva mais tempo do que fazer um retorno de carro. É verdade, é difícil atravessar. Andar a pé se tornou perigoso, né? A área construída em muitos estabelecimentos comerciais, principalmente em shoppings, costuma ter mais espaço para carros do que para as pessoas. Calçadas estreitas, como mencionei agora, né? Calçadas em degrau, para facilitar a entrada de carros nas garagens, impede a passagem dos cadeirantes, né? A questão é as crianças têm de ficar confinadas aos muros do condomínio, ao ônibus escolar, ao carro dos pais e ao shopping center, perdendo essa noção de local aberto, né? A gente perdeu bastante isso, né, pessoal? Principalmente as crianças, né? Pelo perigo, pela segurança, poderia ser citado também a questão do espaço público e de segurança perante a mobilidade, né? Faixas de pedestre decorativas, né? Exceto em semáforo, né? Que funcionam como linha de largada. Então, uma série de questões vinculadas ao espaço público, à urbe, né, cidade. O congestionamento é óbvio, não estou falando só da questão de ficar mais tempo no trânsito, né, mas a questão de saúde, a questão dos acidentes, a questão, né, questão econômica, né, de produtividade, lembra quando eu falei lá da produtividade? As questões sociais, como a gente já mencionou lá, no texto motivador, passar mais tempo com a família, por exemplo, conviver mais com os amigos, né? A gente cada vez convive menos com os nossos vizinhos, né? Portanto, menos com as pessoas. Tá? Também questões indiretas aqui, como estresse e ansiedade, né, que pode estar ligado com a saúde, né, a saúde mental aqui. Né? Faixas exclusivas, muitas delas saindo fora, né, outras sendo criadas, enfim. Dividindo espaço com os táxis, né, em horários específicos, preferenciais, né, essas faixas exclusivas. Questão do ritual de passagem por conta do carro, eu já falei para vocês isso, né. Dirigir bem passou a se dirigir rápido com agilidade, ter sucesso na vida passou a ter um carro bom, em vez de ser feliz ou ter a própria casa. A informação sobre ter um carro consta em fichas de emprego, ir em ônibus em uma festa é inadmissível. Chique é não chegar em um carro bom, mesmo que o resto do ano ela ande a pé.
Trocar de carro é uma meta de médio prazo de quem acabou de comprar um carro novo, manter o mesmo carro por muito tempo é sinal de estagnação, ter um carro bom é confiável, respeitável. Tá? Enfim, para fechar nossa aula, os carros são ruins, mobilidade urbana só tem problemas? Não. Especificamente, a gente está falando mais sobre o carro, porque ele ocupa mais espaço, porque tem a maior frota no Brasil, e impacta mais diretamente na questão de mobilidade, mas também tem transporte público, etc. O carro tem, sim, utilidade, uma ótima intervenção, principalmente se você precisa transportar coisas grandes e pesadas, pessoas com restrições de mobilidade, bebês, idosos. Né? O problema está na idolatria do carro, né? Idolatria do carro. Idolatria ao carro no Brasil. No excesso de veículos, né? Na sociedade baseada no automóvel, no marketing automobilístico, né? Automobilístico. No incentivo governamental contínuo à compra do carro, questão histórica do Brasil. Em vez de o quê? De valorizar trens, metrôs, ônibus, e oferecer melhores serviços para o cidadão. Né? Os males causados pelo uso massificado dos automóveis constituem, sim, uma desgraça ao mundo moderno. Tá? Segundo o site, não há como negar, não adianta ignorar fatos e tentem maquiar a discussão, né? Relevante e importantíssima como uma simples picuinha do ciclo chato, né? O ciclo chato. Então é urgente, né? É urgente discutir o assunto, por isso que estamos aqui na aula, fechando a aula. Para os órgãos públicos, diante desse cenário, é urgente colocar em prática o Plano Nacional de Mobilidade Urbana. Eu falei para vocês do plano, citei, que fala sobre igualdade, né, fala sobre, né, questão do acesso, da acessibilidade, está tudo lá no plano. Né? Só que as cidades estão implementando esse plano. As cidades possuem um plano estrutural, as cidades possuem um plano de expansão, de melhoria das questões. Para as pessoas, né, referente a esse problema, terem mais conforto, mais tranquilidade, mais segurança, e, claro, gastos acessíveis, texto 1, texto 2, texto 3, texto 4, texto motivador. Lembra lá, quando a gente fez a leitura falando sobre o gasto de uma senhora, e aí a questão do desemprego, etc. Percebam quantas questões consequenciais podem surgir de uma causa, né? Então, aí cabe ao governo, indo para a proposta de intervenção, de possibilidades, né? Adequar a cidade para receber bem todos os tipos de pessoas, inclusive os deficientes, eu falei para vocês. Aqui, ó, os automóveis embaixo, né? Depois transporte de cargas, transporte público, ciclistas e pedestres. Planejar para construir ciclovias e ciclofaixas que tragam segurança. Investir para incentivar sua utilização, garantir sua adequação para todos. Descentralizar, né? É importante descentralizar a circulação, restringir o horário de circulação. Uma opção aqui, restringir, não sei se. Questão da combinação do horário de trabalho, se é um pouquinho mais cedo, né? Talvez chegar um pouquinho mais cedo, não sei, depende do horário de trabalho, para cidades maiores. Não incentivar a compra, criar áreas de rodízio e reduzir a velocidade das vias. Direito do cidadão. Prioridade sobre as demais, a gente sabe, contribuir reduzindo a poluição e congestionamento. Transporte público ocupa menos espaço, transporta mais gente. Respeito a ocupação das áreas de carga e descarga. Uso do transporte individual apenas, em último caso, dando prioridade ao coletivo. Cada uma desses itens, vocês viram pelas cores, a gente vai dos pedestres para os ciclistas, para o transporte público, o transporte de carga, né, os dois transportes, e os autos e as motos, tá? A pirâmide hierárquica aí da mobilidade urbana, assim como a gente viu aquela outra pirâmide lá no início, pirâmide invertida. Olha a quantidade de questões que a gente discutiu aqui. Uma de forma mais ampla, outra de forma mais direta. Eu quero que vocês abram a cabeça a quantidade de tópicos frasais, a quantidade de estratégias argumentativas, a quantidade de estratégias introdutivas, a quantidade de propostas de intervenções possíveis para esse tema e para outros que possam ser encaixados aqui. Né? Seja em assunto, seja em tema. Né? Poluição, qualidade do ar, eu vou contar aqui que eu não contei ali. Congestionamento, tempo de deslocamento, saúde, direto ou indireto. Como assim direto ou indireto? Posso falar de obesidade, posso falar que é direto ou indireto como saúde e estresse, né? Estudos demonstram que a obesidade, né, com muito tempo, né, a obesidade é um fator direto. Qualidade de vida, e seus diversos fatores, como vocês já viram, questão da família, etc. Direito de vir, garantido constitucionalmente, artigo 5º, garantido pela Política Nacional de Mobilidade Urbana. Acessibilidade, a gente discutiu as questões de acessibilidade. Né? Muitas cidades brasileiras ainda não acessíveis.
Acidentes e mortes de trânsito, a gente viu os números bastante altos. A relação da população com a cidade, com o espaço público, ou as calçadas estão tão pequenas que a gente não tem essa relação, e só com uma relação em casa. O custo econômico, a gente viu os impactos econômicos, por exemplo, na produção do indivíduo, e os impactos para o PIB do Brasil. 10. Custo social, custo para o indivíduo, da própria produtividade dele, ou o quanto ele gasta também, por exemplo. Os combustíveis fósseis ou renováveis, os impactos disso, questão dos modelos de cidades, como Curitiba, a política nacional especificamente, questão dos modais, a diferença de uma forma de transporte dos modais. No Brasil, sempre privilegiando a rodoviária, mas a gente vê os 5 modais. O aspecto histórico que a gente viu, com a chegada do primeiro carro por Santos Dumont, né? Depois, um incentivo bastante massivo na era de Juscelino Kubitschek. Né? Carona compartilhada nos Estados Unidos. Algumas questões históricas que a gente discutiu. A questão dos aplicativos e aumento disso nos últimos anos. 7. 17, né? Futuro da mobilidade. Qual é o futuro da mobilidade? Qual é o presente da mobilidade? O que temos e o que teremos? O ritual de passagem, a retirada da carteira no Brasil e mobilidade sustentável, acho que é um grande tema aqui, um grande eixo. 21 eixos aqui, colocamos algumas questões, algumas. Quando a aluna me perguntar o que eu falo, eu apresento esse slide. Bom, a gente pode falar 21 coisas diferentes de diversas formas. Ineficácia do Estado, vou colocar os slides básicos, como eu coloco nas últimas aulas, é claro, pode utilizar. Os teóricos, fato social de Durkheim, pode utilizar? Pode. Palma, pode? Pode. Consumo do carro também? Pode. Imperativo categórico, agir, né, de alguma forma, com que privilegie ali as pessoas em cima, utilizar os meios de transporte público, isso, mas também é necessário qualidade do transporte, como as pessoas pediram, né? A questão utilitarista também pode ser utilizada? Pode. Bem mal de Sócrates? Pode. Intervenções para o tema, né? Priorizar o transporte público, hidrovias para aproveitar os rios como meio de transporte uma opção, combustíveis menos poluentes, indo para os renováveis, né? Menos fósseis, cada vez mais, uma vez que são esgotáveis, né? Mudanças de horário de entrada e saída de trabalho, como mencionei, moradia e trabalho de preferência mais próximos, né? Também cabe aqui a questão da moradia, uma discussão para um outro tema de redação, que é a questão da moradia, né? Da moradia. Impactos na saúde, né? Os impactos na saúde do indivíduo e na saúde do sistema único de saúde, os dois são impactados. E o sistema privado também. Aumento das malhas cicloviárias, é óbvio, né? Ciclovia, ciclofaixa, ciclorota, vimos a diferenciação. Regularização, divulgação e expansão de aplicativos de compartilhamento de carona solidária, né? Incentivos fiscais para a adoção de mais veículos híbridos elétricos, que ainda são caros, né? Implementação de tecnologia mais avançada no transporte público a fim de ter consumo de energia reduzido. Então, algumas opções, é claro. A intervenção vai estar mais relacionada com o argumento que vocês escolherem, com o tópico filosófico que vocês escolherem. Com também a possibilidade de não ter circuito a partir da introdução que vocês escolherem. Só indicar as propostas na conclusão, falar das questões ao longo da redação. Ainda aqui no tema, no comando de redação, né? Tem os desafios, a gente fala dos desafios, né? Ou se tivesse os caminhos, né? Se tivesse os caminhos, deixaria para a proposta de intervenção. Proposta de intervenção. A intervenção. Caramba, hoje foi pesado. Por que foi pesado? Porque mobilidade urbana é um tema central no Brasil. Talvez na tua cidade, na tua rotina, isso não seja um grande problema, mas pode vir a ser, ou já foi, ou a partir do momento que tu se desloca por uma cidade maior, tu percebe isso e o quanto isso interfere na tua qualidade de vida. E em todas aquelas questões, algumas questões, eu falei 21 questões. Talvez eu tenha falado mais ao longo da aula, que eu não me liguei e não coloquei naquele slide. Espero ter ajudado, espero ter esclarecido um pouco sobre o tema, os desafios da mobilidade urbana do Brasil. É isso. Abraço.
Até a próxima.